O Ministério da Cultura e o Instituto Cultural Vale apresentam a terceira edição do Flitabira. Vocês são maravilhosos. Bom, gente, então, boa tarde, é um prazer imenso estar aqui. Leitura feminina. Apresentação feita em 3 de novembro de 2023 no Festival Literário de Itabira, Flitabira, com professora Josiane Rodrigues, professora Conceição Araújo e Alzira Umbelino. Esta ocorre em um local aberto, perto de uma grade de metal. Há um pequeno palco onde os palestrantes conversam. Cadeiras foram dispostas na frente do mesmo para os espectadores. De trás do palco há um grande telão que ocupa quase toda a dimensão do palco. No telão está o nome do evento com seu design de tom branco sujo e a intérprete de Libras, uma mulher negra de cabelos presos e blusa preta, que traduz simultaneamente tudo o que está sendo dito. Em cima do palco há 3 cadeiras dispostas lado a lado, intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Conceição Araújo, uma mulher branca de cabelos loiros, lisos, cujo comprimento lhe bate no ombro. Ela traz um vestido longo bege estampado de verde e leva no pescoço um colar também de tom verde. A segunda pessoa sentada é Josiane Rodrigues, uma mulher branca de cabelos castanhos, lisos e longos. Ela traz regata e calça preta. Usa óculos retangulares de aro grosso avermelhado. A terceira e última pessoa sentada é Alzira Umbelino, uma mulher branca de cabelos castanhos que lhe estão presos em um rabo atrás da cabeça. Ela traz um vestido preto e leva na cintura uma faixa em tons de amarelo e marrom. Ao longo do vídeo, a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão está, do início ao fim, a intérprete de Libras, que traduz simultaneamente tudo o que está sendo falado. No canto superior direito do vídeo, lê-se terceiro Flitabira. Esclareçamos o assunto. Nada de beijo postal. No Distrito Federal, o beijo é na boca e junto. Provocativo, né? Muito provocativo. Bom, quando nós nos propomos a trabalhar com esse tema, que a Sandra convidou, e falou que seria literatura feminina, eu penso que deveríamos acrescentar mais 2 palavras. Nós deveríamos acrescentar transições e transgressões. O universo feminino na literatura, ele tem tido inúmeras transições, e todas elas movimentadas e todas elas impulsionadas por transgressões. E eu acho que vale a pena nós darmos um giro, né, pela história, para contextualizar. Particularmente, eu gosto muito de contextualizar pela arte. Eu queria que vocês observassem essa imagem. Cena da família de Adolfo Augusto Pinto. É uma pintura de Almeida Júnior. Data de 1891. E eu queria que vocês observassem bem essa cena. Historicamente, as mulheres, né, antes de meados do século XIX, cabia a elas apenas a educação para afazeres domésticos, né? As escolas não eram preparadas para receber mulheres, recebia-se os homens, né? Algumas poucas mulheres tinham acesso ainda a alguma educação, mas era uma educação domiciliar, feita em casa, também com foco nas questões de atividades domésticas. Vocês podem ver ali que o livro está na mão de um homem. E a mulher, com um tecido, ela está bordando, né? E os filhos ao redor. Mas, em 1876, se não me engano,
as primeiras universidades começam a receber mulheres, mesmo assim, a duras penas, né? E essas mulheres começam a ter acesso a uma educação. Educação, quando eu digo educação escolarizada, né? O acesso a uma forma escolarizada. E, após esse momento, a gente começa a ouvir essa expressão literatura feminina. Embora algumas pessoas acreditam que exista uma literatura feminina, outros que não exista uma literatura feminina, eu, particularmente, que não existe uma literatura especificamente feminina, porque a literatura ela não tem endereço, assim como eu também questiono o termo literatura infantil ou infanto-juvenil, mas existe uma literatura escrita por mulheres, né? Uma literatura escrita por mulheres, mulheres que começam a produzir escritas, em diferentes contextos, com diferentes nichos, né? A literatura a escrita das vivências, histórias de vivências, mas que só tivemos também esse espaço por causa de mulheres como essa. Porque, de uma forma sutil e terna, essas mulheres a quem foi negado, em um momento histórico, o acesso a essa educação escolarizada para a produção da escrita, elas usaram a palavra, e a palavra é algo para a gente muito nobre e muito caro, porque a palavra é política, né? A palavra ela é o momento em que se assume um protagonismo, um posicionamento, e elas usam a palavra na oralidade, que era o que se tinha naquele momento, para contar histórias para seus filhos. E, nesse momento, essas mulheres começam um movimento. Isso é um movimento. Por mais que houvesse impedimento, elas se movimentavam dessa forma entre os filhos, né? E, por exemplo, eu acredito que vários de vocês devem se lembrar de algum momento da infância em que alguém, uma mulher, seja ela a mãe, seja ela a avó, seja uma tia, que se sentava com vocês e contavam histórias. Histórias que estavam, às vezes, em livros, ou histórias que vinham de vivências. Então, assim, é impossível começar a falar da mulher, seja ela como escritora ou como uma contadora de histórias, sem falar pela força da palavra e oralidade, que foi a ferramenta que começa esse movimento, de uma forma muito sutil, mas que transgride toda uma norma que existia em um determinado período e que hoje abre espaço para todas nós, né? Então, falando sobre essa questão, eu gostaria de passar a palavra para a Conceição. Josiane já nos apresentou, mas boa tarde. Para quem não me conhece, sou Conceição. Vou começar, então, com esse poema. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra anunciou: vai, Carlos, ser goste na vida. Não, não, nada disso. Eu peço licença ao poeta para declamar o poema de Sete Faces até esse trecho, porque vou declamar mesmo agora com licença poética de Adélia Prado. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombetas, anunciou: vai carregar bandeira, cargo muito pesado para uma mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Não sou feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina,
inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura, minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai a meu avô. Vai ser coxo na vida? Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Adélia Prado. Bem, então aqui falando em literatura feminina, né, a Adélia Prado, uma grande escritora brasileira, ela se lança, né, ela vem lançando na sua poesia de uma forma desafiadora, né? Em Licença Poética, quando ela vem parodiando Drummond, ela tem um anjo que é um anjo esbelto, é um anjo que toca trombeta, né? Então, a gente pode fazer leitura de que nessa voz que emerge na poesia, que a gente pode ver que uma voz feminina que emerge nessa poesia, ela vem desafiando essa questão e trazendo esse anjo que não quer ficar a um canto, ele não quer ser um gauche, ele quer ser ouvido, ele quer ser visto. Então, carregar bandeira, né? A gente pode ver essa mulher que está à frente, que está indo à luta, que está buscando as conquistas. Então, por isso, começar com esse poema tão bonito de Adélia Prado. E que tem voz, né, Conceição? Exatamente. Às vezes a gente ouve assim, mas as mulheres não tiveram voz. Sempre tivemos. É trazendo essa voz, né, dessa mulher, que não é de uma mulher que é desdobrável, né, que é uma mulher que pode ocupar o seu espaço, pode e deve ocupar o seu espaço. Pensando nisso, vem uma pedra preciosa também para a gente, né? Sim. Eu vou falar da Carolina Maria de Jesus também, nesse contraponto, que é uma mulher que ela precisa também ser lembrada, né, uma voz que precisa ser lembrada. Mas, antes, só um pouquinho, eu vou só ler esse trechinho. Tem o tempo, não tem? Claro, claro. Um trecho que diz o seguinte, sobre Adélia Prado. Gente, já estamos nesse momento, né? Antes de passarmos lá para a Carolina. Assumindo desassombrada sua condição humana e seu destino de mulher e de poeta, Adélia entra na poesia brasileira de maneira desafiante. Chegou para ultrapassar a poderosa vertente poético-cultural drummondiana, a que vive agonicamente o estar no mundo, e, em seu rastro, instaurar uma nova relação, eu-mundo, na qual a mulher e a poeta se assumem como força explosiva ou mansa, mas indomável. Bem, vamos então à nossa Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus, né, é uma das primeiras autoras negras publicadas no Brasil, e ela teve a sua vida marcada, atravessada mesmo pela miséria, pela fome, né? Resumindo assim bem a história da Carolina, né? Neta de escravos, filha de lavadeira. Seus pais nasceu em Minas e seus pais foram para São Paulo. Ela estudou só até era o segundo ano, né? Ainda não era o fundamental que temos hoje. E não teve, então, acesso a uma escolaridade, assim, para uma formação acadêmica, enfim. Então, na sua história, né, como mulher que precisou trabalhar, batalhar para ganhar a vida, os pais indo para São Paulo, depois ela foi para a capital e foi morar na favela. Então, como mulher favelada, ela viveu as agruras do local. Enfim, ela, catadora de papel, ela colecionava as revistas que encontrava, lia tudo também que encontrava, e assim foi também se lançando como escritora, se lançando assim, para ela escrevia, ela gostava de escrever. E escrevia as vivências do dia a dia.
né? Então, mais tarde, ela escreveu um poema em homenagem a Getúlio Vargas e procurou, então, o jornal Folha da Manhã. Esse poema ele foi publicado com sua foto. Posteriormente, ela foi descoberta por um jornalista que foi até a favela para fazer pesquisas, enfim, e descobriu os seus diários e ficou fascinado pela sua escrita. Posterior a isso, aí veio o lançamento do seu livro, Quarto de Despejo. Tá? Eu vou ler um trechinho aqui, apenas um trecho, porque é um trecho grande, só para a gente ouvir essa voz também dessa mulher. Mas vai ser um prazer ouvi-la. Essa voz dessa mulher que emerge em meio ao caos. 20 de julho de 1955. Deixei o leito às 4 horas para escrever. Abri a porta e contemplei o céu estrelado. Quando o astro-rei começou a despontar, eu fui buscar água. Tive sorte. As mulheres não estavam na torneira. Enchi-me a lata e zarpei. Fui no Arnaldo buscar o leite e o pão. Quando retornava, encontrei o senhor Ismael com uma faca de 30 centímetros, mais ou menos. Disse-me que estava à espera do Benedito e do Miguel para matá-los, que eles lhe espancaram quando ele estava embriagado. Um recorte para ir ao final. Aqui, todas implicam comigo. Dizem que falo muito bem, que sei atrair os homens. Quando fico nervosa, não gosto de discutir. Prefiro escrever. Todos os dias eu escrevo. Sento no quintal e escrevo. Isso é bonito, né? É muito bonito. Então, assim, uma mulher que vive as mazelas, né, que presencia, que sente isso na pele e na alma, e tem essa sensibilidade, eu chamo de sensibilidade, para essa escrita, para captar, né, para transformar isso em escrita. Então, dessa forma, ficam registrados aqui, né, tanto a Adélia. A gente poderia aqui falar de citar, pelo menos um pouquinho, muitas outras, mas não vai caber no nosso tempo. É só para ilustrar mesmo, para a gente ver essas questões dessas mulheres que batalham, né, e que lutam, e que se fazem, que faz com que a voz dela seja ouvida através da poesia, né? E isso está isso é louvável na literatura feminina. E uma coisa que a gente tem que ressaltar é que essas mulheres escrevem sobre diversos temas. Há o nicho das vivências, desde as mais simples até as vivências mais, né? Tem a questão da angústia, a questão do amor que é perdido, a questão da exaltação do amor, mas são escritas feitas por mulheres. E aí eu acho interessante a gente ressaltar uma fala, eu gostaria de ler para vocês, da Maria Zilda Cury, que ela fala o seguinte: a literatura produzida por mulheres tem recebido, nas últimas décadas, maior atenção e reconhecimento em nível global. Configura-se, contudo, ainda como um caminho de resistência que repercute um histórico de apagamento e de violências enraizadas, bem como de questões políticas, sociais, de gênero e étnico-raciais, pelas quais vêm à tona sujeitos femininos frente ao patriarcalismo e aos processos colonizatórios. Helena Parente Cunha já havia mencionado que, juntamente à independência feminina, vem o enfrentamento ao cânone patriarcal, o rompimento de hierarquias e, consequentemente, ataques ainda mais intensos em resposta à busca da liberdade e à luta contra a dominação. Assim, o desvelar da produção literária recente representa um passo importante no século XXI de valorização da produção literária de autoria feminina, cujas vozes fazem-se também locos de resistência e desobediência a heranças socioculturais. Então, todo esse espaço que nós ganhamos, esse reconhecimento agora, são por mulheres como a Carolina Maria de Jesus, a Adélia Prado, e mulheres que também povoaram a nossa infância quando nós ainda nem
Eu, pelo menos, nem pensava que eu iria adentrar essa área da literatura. Mas, por exemplo, quem nunca ouviu falar de Lúcia Casassanta com As Mais Belas Histórias? E histórias escritas por mulheres, histórias que ela também ouviu, que também chegaram a ela também por homens, né? Histórias criadas, mas que foi escrito por ela. Lúcia Casassanta, Alaide Lisboa, são mulheres que marcam também essa história, esse movimento de transgressão, né, a algo que tinha do passado. E Terezinha Casassanta. Eu trouxe em especial esses livros porque eles povoaram a minha infância. Eu não tinha dinheiro para comprar livro, mas a minha mãe era professora, trabalhava com esses livros na escola e contava essas histórias. Então, se hoje eu escrevo também e gosto de debater sobre esse assunto, eu tenho que agradecer muito a elas, porque elas fazem parte da minha memória feminina, da produção literária. Bom, Alzira, estamos na intensidade aí? Continua intensa. Vamos lá. E doida para falar. E doida para falar. Pois é. A gente tem essas mulheres que marcam, né? Florbela Espanca, Marina Colassante, as que eu citei. E nós temos a Alzira também, a Conceição, que marcam. A Alzira também vai nos conversar um pouquinho com a gente sobre uma autora, né? Sim, então, quando estávamos conversando a respeito dessas escritoras, de escritores e escritoras, porque não é que aqui a gente está fazendo uma homenagem apenas à literatura feminina, né? Mas estamos nos colocando neste universo de literatura que tem também essa literatura, e graças a Deus que alcançamos este espaço, essa literatura produzida por mulheres, né? E aí, na nossa conversa, Pensem na dificuldade que a gente teve para recortar, para trazer. Foi uma dificuldade, porque assuntos brotavam e, né, Conceição? E tínhamos de pensar, né, que funcionasse bem em uma hora. Mas eu compartilhei com as meninas com essas duas beldades, né, colegas, escritoras, professoras, amigas de uma data, né, estarmos aqui juntas hoje não tem como ser muito bom, né? É muito bom. Aproveitando, eu quero muito agradecer a Sandra. Ela não está aqui, né? Ela deu uma saída, mas fica registrado. É o desdobramento. É o desdobramento. É o desdobramento. Mas eu estava conversando com elas e compartilhando o quanto a Cecília Meirelles foi importante para a minha formação como escritora. Antes de Drummond, né? Porque assim, são dois momentos. Então, o momento de eu descobrir a poesia foi com Cecília Meirelles. Drummond veio depois, né? Evidentemente que na escola já se falava em Drummond, né? Claro, mas assim, sabe aquele insight, aquela luz, né? Olha, a poesia é isso e a poesia é uma coisa muito bacana. E a poesia da Cecília Meirelles, ela me tirava do meu momento, né? Ela me transportava para outro lugar. Então, não tive como não homenagear a Cecília Meirelles como sendo essa escritora, né? Então, a literatura feminina da minha história perpassando pela literatura. E qual era o poema que mais te marcou aí na infância? O poema, né? Leilão de Jardim. Está aí? Eu cheguei aqui observando. Você viu o mural ali que tem leilão de jardim? Coisa mais linda. Que barato. Foi em minha homenagem. O livro. E aí eu começo pelo livro. Está com você aí? Ixi. Cecília está aí, gente, em algum lugar. Tem ele aqui, eu coloquei ele aqui para você. Então, tá, então eu vou ter de... Não, tá não. Ah, tá ali. Gente, olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Obrigada. Nós temos uma necessidade imensa de ter sempre perto o objeto livro. Para nós, é essencial a oralidade.
Mas o objeto livro sempre, né? Sim, o objeto livro, porque Sim. De cheirar, de tocar, de virar quase amante dele. isso. Obrigada, mas sem o óculos vai ser ali, tá? Mas Quer o meu emprestado? eu agradeço. Não, ele está ali, mas está bom. Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos? Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era, uma estátua de primavera? Quem me compra este formigueiro? E este sapo que é jardineiro? E a cigarra e a sua canção? E o grilinho dentro do chão? Este é o meu leilão. Cecília Meirelles. E assim, a poesia, então, que entrou na minha vida a partir da Cecília Meirelles, foi se expandindo, né? E logo depois é descoberta por Carlos Drummond de Andrade e por todos os outros, né? A lista não é infinda, mas é enorme, né? A gente não pode dizer que não termina, que termina. Eu lembro muito do vestido de Laura, né? O vestido de Laura é a coisa mais linda, né? Cada babado de uma forma, Sim, sim. coisa bem, bem linda. E o Carlos, né, Drummond de Andrade, com O Homem e as Viagens. Mas também, primeiro, antes de saber de Carlos Drummond de Andrade, quando criança, era Cecília Meirelles, Cora Coralina, que é uma grande marca para a gente também, né, na poesia, e Rosiana Murray. Rosiana Murray, né, é uma presença bem marcante nesse princípio literário da gente. Eu acredito que seja nosso. Somos contemporâneas, né? Acaba sendo. Com certeza. Né? Então, e aí, ouvindo isso tudo, voltando agora para o nosso tempo, né, a gente percebe que várias mulheres hoje escrevem, e várias escrevem de biografias, como a gente tem a Fernanda Montenegro, né? Outras que nos marcam com os contos, como Lídia Fagundes Telles e Clarice Lispector, que também são mulheres que marcam muito para a gente. Marina Colasanti, né, também com a literatura, Ângela Lago. E o que Marta Medeiros, com as crônicas. Né? Hã? Jamais. Eu acho que a gente até peca quando a gente começa a citar nomes aqui, mas é de tão vasto que eu acho que a gente fica assim, nossa, eu esqueci de falar. Mas entendam como é importante nós nos alimentarmos dessas escritoras, dessas mulheres que escrevem, e que não escrevem apenas para mulheres. Não há isso. Elas escrevem para pessoas. Isso eu acho que é muito marcado, né? A literatura escrita por mulheres e para pessoas, não só para mulheres, né? E aí eu fico pensando às vezes, sabe? Quantas mulheres tem aí? Quantas Marinas? Quantas Clarices? Quantas Lígias tem por aí? E que às vezes trazem histórias de vivências, né? E trazem histórias que imaginam e que pensam, poemas maravilhosos, e que pensam que a escrita depende de uma habilidade além. Existe isso. Às vezes a gente conversa, eu outro dia estava numa festa e ouvi uma narrativa da vida de uma mulher sobre a luta dela e do marido para vencer uma etapa da vida. E era uma história tão bonita que eu fiquei tão emocionada que eu levantei e falei com ela assim, nossa, escreva a sua história. E ela falou assim para mim, a resposta, mas eu não sei escrever, você escreve para mim? O não sei escrever não é que ela não sabe escrever, é uma mulher formada. O que ela quis dizer é o escrever de forma literária. E aí, conversando com a Alzira, com a Conceição, a Alzira me traz uma informação, gente, eu acho que eu estou meio passada, também ultrapassada,
que é a questão do escritor ghost, né? Ghostwriter. Nossa, meu inglês é péssimo. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, então, dentro do meu universo de literatura feminina, eu sou também ghostwriter. E é uma profissão... Gente, que chiqueza! Achei máximo. É uma profissão muito pouco conhecida aqui no Brasil, né? Mas existe, não é que existe pouco, é pouca conhecida fora do mundo da literatura, né? E o que é o ghostwriter? É o escritor fantasma, né? O ghost, o escritor fantasma que escreve para um autor. Então, quando eu exerço a minha veia de escritora, mas no papel de ghostwriter, eu não posso usar a minha voz, certo? Não é a minha literatura. Então, como funciona? Eu faço inúmeras, eu e todo profissional, né, que trabalha assim, como eu disse, não são poucos, tá? Porque é pouco conhecido no nosso mundo. E aí o trabalho é de muitas entrevistas, de muito entendimento do vocabulário do autor, né, de muita confidência com o que quer escrever, com o que o autor deseja passar de mensagem, não é? E o que sai de mim? A técnica da escrita, né? Então, eu sou apenas uma técnica da escrita. E aí, assim, ouço muitos, né, e convivo com alguns ghostwriters aqui do Brasil. O que a gente compartilha entre nós, que ouvimos sempre, de quando as pessoas descobrem essa profissão ghostwriter, o que ouvimos muito é o seguinte: mas você escreve o livro e o seu nome não sai na capa? É isso mesmo. Eu escrevo o livro, assino um contrato, o meu nome não sai na capa, e aqui no Brasil, nem mesmo na ficha técnica. Qual o prazer disso? De escrever. De escrever. Eu não sou autor, né? O ghost não é autor. O ghost, ele é um escritor, um técnico. Mas de um papel assim fundamental, porque transforma em palavra, um registro em palavras escritas de histórias de outras pessoas, de outras mulheres. E, às vezes, quando a gente escuta algumas histórias, sejam elas fictícias ou vivências dessas mulheres, às vezes, nem elas mesmas ou outras pessoas, independente do sexo, sabem que aquilo é uma história. É possível. Que é possível. Sim. Que ele também faz história, né? Sim, então, eu compartilhava com a Josi uma situação assim. Tem um livro específico que eu posso falar dele, né? Que o contrato me permite dizer, embora meu nome não esteja na capa e não estará, que é um livro encomendado, né, pelo IPPE, que é um instituto de pesquisa em Belo Horizonte que trabalha com 60+, com o mundo empreendedor de maiores de 60. E aí, assim, a encomenda foi que eu fizesse, eu já trabalhei 2 livros com eles. Então, no primeiro livro, 50 personagens. Então, 50 empreendedores, 60+, e aí de 70, de 80, e temos uma empreendedora de 90 anos, fantástica e tal. E em todas as entrevistas, né, como que funciona? Entrevista com esses personagens, e aí o meu trabalho nesse tipo de livro de entrevista é mais fácil, porque eu não estou preocupada com a minha voz. Eu darei a voz àquela pessoa que está sendo entrevistada, né? E a entrevista que se tornará o texto, porque os textos do livro, desses livros, eles não saem em forma de entrevista. Né? Eu transformo de crônicas, de contos. Né? Conto. Na maior parte, conto, e alguns carregam as características de crônica. Mas, assim, o bacana, e que me dava sempre um gás novo
num trabalho com o tempo marcado, né, a data correndo. O bacana, assim, de grande satisfação para mim é terminado o texto. Então, eu tive sempre o cuidado de encaminhar o texto para aquele personagem, para o dono daquela história, para revisar, né? A gente pode errar alguma informação de data, algum dado pode estar ali equivocado. Então, o personagem, nesse tipo de livro, ele tem sempre o direito de reler, né? De ler, aliás, e, se possível for, se necessário for, de reler também. Mas aí a resposta vem sempre com um adendo. Mas a minha história é muito mais bonita do que eu imaginava. A minha história, olha, o que você fez com a história da minha vida? Eu não sabia que a minha história era bonita assim. Isso eu ouvi de 90% das pessoas, né? E outra questão, que aí, fazendo gancho com o que a Josiane comentou, né, das pessoas não imaginarem o quanto cada história pode, sim, se tornar uma história. É uma legitimação, né? E aí as pessoas, um número menor. Você escreveria a história da minha vida? Né? Tomou gosto, sabe como é? Eu posso te contratar para escrever a história da minha vida? Isso é muito comum. E aí a gente falava sobre isso. A Josiane continua, né, com tudo que a gente devaneou em cima dessa vontade, desse gosto que muita gente tem de colocar histórias, que não seja história da sua vida, uma homenagem à família, ao pai, ao bisavô, a um personagem de uma cidade. Ou uma história que imaginou, história, né, que tem ali uma história fictícia, um poema. Tem a história. Né? Tem a história, tem o poder da história, que a história tem poder, não é? Não tem a técnica, não tem a prática. E aí a gente estava falando que há uma necessidade, quando a gente fala em questão cultura, né, igual aqui em Itabira, nas mesas anteriores, de ontem, de hoje, a gente vê muito essa questão de que a cidade deve se preparar para essa questão cultural, né, no momento em que ela passa a ter essa autonomia cultural, né, além de Drummond, né, muito além, e que o Drummond quando a gente ouve os meninos do jornal O Cometa, né, os rapazes, que ele sempre falou dessa questão, ele sempre provocou para ir além. Eu acho que essa é uma proposição e é uma questão que nós temos que colocar, que a cidade, de repente, deveria ter uma casa para ouvir essas histórias, para ouvir essas pessoas, e que houvesse esse espaço, uma casa, um espaço, onde pudesse ter esses ghostwriters, né, para que escrevessem essas histórias, né, para que pudéssemos publicar livros com histórias, com crônicas, com contos, e criar um movimento em torno desse elemento livro, esse elemento formalização da palavra pela escrita, sabe? Eu acho que devemos começar a fomentar isso. É uma proposição, é uma transgressão, né? Vamos além do que temos em arte, a gente tem aí os meninos apresentando hip hop, tudo isso, mas também por essa questão da literatura, né? Então eu acho que é uma proposta, né, Conceição? É instigante, uma proposta instigante, né? Porque as histórias estão aí, né? Nós temos histórias encantadoras, incríveis de personalidades aqui em Itabira que fizeram a diferença. E falta o registro. E falta o registro. Falta transformar em história escrita. Então, eu acho que essa é uma provocação que fica com essa mesa aqui. Mas aí nós pensamos que deveríamos também ter um bloco 2. E esse bloco 2 começa agora, porque eu estou diante de duas escritoras, né? E aí eu queria que Conceição, as duas escritoras publicaram um livro, terão tarde de autógrafo. E eu gostaria que Conceição falasse um pouquinho para a gente do livro
que eu vou falar com vocês que é encantador, né? Como que é isso, Conceição? A libélula das asas de ouro. De onde surge essa libélula das asas de ouro? Bem, antes de falar da libélula das asas de ouro, eu vou falar um pouquinho também sobre a questão da minha vivência. Eu fui criada no espaço de histórias, né? Onde eu ouvia-se histórias. Eu morava no ponto da cidade. Eu até agora não conformei que eu li que ela é de Timóteo. Para mim, ela é de Itabira e pronto, acabou. Nasci em Timóteo. Meu pai veio pelas cidades descendo, não vou enumerar, não, que era como cigano, e chegou a Itabira. Enfim, então, esse ponto que eu morava, as pessoas que vinham de Poema, muitas pessoas não, tinha uma referência de um senhor que vinha de Poema e passava sempre lá em casa. Ele pernoitava para ir embora no dia seguinte e contava histórias. E a minha mãe, hoje ela tem 91 anos, e quando você senta com ela, aí senta que já vem história. Quando ela fez 80 anos, nós fizemos até um livrinho com as histórias, reunindo as histórias que ela contava, sempre contou para nós, repetidas vezes. Sua mãe tem quantos anos mesmo? Você comentou? 91. 91. O Bem, espaço então, que abriu para a gente. Né? E a minha escrita ela é pautada muito assim na questão da minha vivência no teatro também, escrevendo textos para teatro, né? Assim, nesse gênero, em sua grande maioria. E tem outros textos também guardados, ainda engavetados. Mas como nasceu a libélula das asas de ouro? Nasceu de um título que, uma certa noite de insônia, que eu comecei a fazer o exercício de contar a história para mim mesmo, veio um título à minha cabeça, A Libélula das Asas de Ouro. Eu fiquei intrigada, porque bonito isso, né? É um título bonito. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando assim, será que eu ouvi isso de alguém? Será que já li algum livro com esse título e me esqueci? Fui pesquisar, né, para não ter plágio. Fui pesquisar, não encontrava nada. E, de repente, eu comecei a contar a história. Aí, nessa noite mesmo, a história ela foi concebida na falta de sono, sem levantar para escrever, que esse exercício eu não faço, de levantar para escrever, né? Hoje tenho o hábito, às vezes, tinha um caderninho, às vezes, que ficava do lado. Hoje a gente tem um celular, né? Não sei se isso é muito bom ou se é muito ruim. Que aí a gente pega o celular, aí acordou, e veio a minha cabeça, às vezes, por exemplo, estou montando uma melodia, uma letra com melodia para o teatro também. Essa coisa de doido, né, gente? Parece, né? Acorda no meio da noite. Acorda no meio da noite para fazer esquema de história. Vou gravar agora isso no celular. Isso, gente, tem isso, gente. Lança a mão do celular, grava, escreve a letra que você quer, enfim. Então, dessa forma, nasceu a Libélula das Asas de Ouro. E, quando a gente fala na questão aí vem na literatura feminina, as mulheres que usavam pseudônimo. Quando me foi perguntado, para a edição do livro, o rapaz, o designer gráfico, me perguntou como que eu queria meu nome. E eu estava na dúvida, pensei assim, Conceição, engraçado, será que eu ponho, será que alguém vai gostar do nome Conceição? Uma autora Conceição? Agora a gente está vendo aí Conceição Evaristo, aí sendo homenageada, né? Que é melhor... E eu fiquei pensando, será que eu coloco Ceissa Araújo, que é o meu nome artístico no teatro? Aí eu conversei com o rapaz e disse, não, coloca Conceição mesmo, coloca seu nome mesmo. E é engraçado essa dúvida, né? Aí eu vou lá na questão assim, de quem ainda usava pseudônimo, essa indecisão do nome, né? É um registro que a gente... Eu tive uma falha aqui, gente, porque essas mulheres, quando eu falo que as escolas ainda não eram abertas, que a educação, muitas vezes, era domiciliar ali, né? Mas, em função de uma aprendizagem para um uso doméstico, né? Algumas mulheres escreveram. No entanto, não podiam fazer publicações com os nomes delas assinando. Precisavam de usar pseudônimos masculinos, se quisessem que fossem publicados em periódicos, né? Sim. E não foi só uma coisa só na literatura. Houve também episódios dentro das artes plásticas.
Sim, as mulheres se anulavam, né? Sim, elas eram anuladas, Sim. né? Elas não Elas se anulavam. se anulavam, elas eram silenciadas, né? Silenciadas em virtude, né? Isso, era uma produção do não reconhecimento. feminina, era né? uma produção de Do não mulheres, reconhecimento. mas que para serem aceitas pela sociedade daquela época, precisava-se de um pseudônimo masculino. Né? Enfim, aí pensamos, não que eu não gosto do meu nome, gosto do meu nome, né? Que quase que eu chamava Marcília. A gente tem prazer agora. Eu tenho que falar rápido, né? Por causa do tempo. Quase que o meu nome seria Marcília, que eu nasci no dia de Santa Marcília, e minha mãe falou assim, ficou em dúvida, mas resolveu colocar Conceição. Prefiro Conceição, né? Conceição é forte, eu gosto. Mas ninguém hoje coloca, mas vai nascer uma criança, não fala assim, vou colocar a Conceição em homenagem a Conceição. Não estou vendo isso mais, não. Gente, mas ela não para por aí, Enfim, não. É só... Tem coisa, tem novidade chegando. Brincar e sonhar é só começar. Nós já apresentamos essa peça no Centro Cultural em 2021. Esse ano também nós tivemos em cartaz. E é uma peça de teatro, né? Uma peça bem gostosa, assim, um texto onde uma avó contadora de histórias, aqui eu não fiz a sinopse, não, né? Mas uma avó contadora de histórias, e aparece a Carochinha que achou a moedinha, quer se casar e vai pedir à vovó para ajudá-la a se enfeitar para encontrar o noivo. Nisso, vem o Curupira, passa o Saci Pererê e arrecada todos para irem no seu redemoinho, e pelo redemoinho eles vão viajando pelo Brasil e vão vivenciando lendas, vão contando histórias, fazendo brincadeiras. Aí é um livro também bem gostoso assim de sentar, para ler entre família ou para ler sozinho também. E esse já saiu do forno, gente. Só não deu tempo de chegar para mas já saiu do forno. E é uma proposta muito interessante, que é uma peça teatral. É uma peça teatral, né? Isso aí. E a Alzira, enfim, também, que é a nossa escritora, que nos traz também o novo livro, né? Poemas para gente pequena. É muito fofo. Conceição esteve comigo no lançamento com as crianças do colégio, da escola Coronel José Batista. Eu tive o prazer da presença dela há 2 dias atrás, e foi uma delícia, né? Mas eu já vou partir para a sinopse. Não vou falar de nomes, tá? Porque muitas crianças recebem nome de Alzira. Pois é, tá vendo aí? Sim. Mas, como a Conceição, eu amo a Alzira, viu, mãe? Amo. Homenagem à vovó, tias, primas e tal, e eu. Eu acho que as últimas, né? Assim, eu e minhas priminhas somos as últimas. Maravilha. A Alzira é muito lindo. Mas, assim, falando mais um pouquinho de nome, meu nome é Alzira Souza Umbelino Cardillo, que eu assim, faço muita questão de ter esse texto, que é o meu nome inteiro, né? Mas as editoras vão sempre vão cortando. E aí, de repente, me aparece lá, para finalização deste livro aqui, Alzira Umbelino Alzira Cardillo. Eu falei, você já tirou o Souza, você vai que tirar mais? Não tira mais, não. Tá? Meu nome que esteja completo aí, tá bom. Não, mas olha, Carlos Drummond de Andrade, 3. Então, eu posso ficar com a Alzira Umbelino Cardillo, pelo menos. Ressaltando que as dificuldades que nós temos referente à questão de editoras é a mesma dificuldade que os homens também têm. Não existe mais isso em relação a publicações. Então, né? As dificuldades são para todos nós, não existe. Né? É que a gente falou disso. Hoje nos sentimos em pé de igualdade. Né? Isso é muito bom. Eu não me sinto, como mulher, nenhum mínimo inferior a nenhum escritor. Nem mínimo. E nem tão pouco menosprezada em qualquer editora, em qualquer lugar que eu apareça. Né? Dificuldades existem, assim como os homens enfrentam essas mesmas dificuldades. Né? Então, escritores enfrentam dificuldades no mundo da literatura. É bom que se diga. E ela vem de uma pessoa realmente, porque são 4 livros publicados, são 2 cosproduções, e várias publicações premiadas em concursos literários. Então, realmente, o que você nos traz é uma informação que é muito preciosa, né? Porque eu estou começando. Conceição também já começou, já está lá, né? Estou no caminho. E ela, da mais experiente, né?
Sim, mas eu conversei com a Seção hoje, que a partir desse primeiro, e desde que já está no ponto, aí acabou. Agora... Vai o céu é brotando, limite. os livros vão brotando. É isso. Não, mas o importante que eu diga sobre poemas para gente pequena, que é, né, o livro que me trouxe para a Fli Itabira este ano, é que são histórias, pequeninas histórias, histórias poéticas, todas elas inspiradas na minha família de nascença, nas minhas piquirruchas, e daqui a pouco a Josi fala mais, né? Histórias para mães dormirem. O título diz aí, são contos, que são histórias leves, tranquilas, bem-humoradas e tal, porque mãe merece dormir, e é bacana demais, eu recomendo. E aí, gente, como a gente fala aqui desse papel, dessa reivindicação desse papel, a gente já tem, sabe, as musas inspiradoras de alguns poemas que reivindicaram o lugar delas aqui, então elas querem ser apresentadas a vocês, né? Júlia e Helena. Júlia e Helena, né? Minhas musinhas inspiradoras. Elas reivindicaram os direitos delas. Sim. São sobrinhas, né? Então, fala assim, oi, tudo bem? Boa tarde. Oi. Oi. Assim, muito tímidas, por sinal, né? Obrigada, tá? Pode descer, daqui a pouco a titia fala mais com vocês. Parabéns, viu, meninas? E é bacana que eu conte, né, para vocês que as histórias não nasceram do nada, né, nasceram de inspirações assim, muito reais, porque, evidentemente, que eu tive o cuidado de torná-las universais. Então, assim, claro que se o livro ganhar asas, ir aí para mundos outros, as histórias, os poemas são poemas universais, né? O bacana é que a família saiba que fez parte e parte super importante deste livro. Só mais uma coisa, rápido, o tempo está muito ruim aí? Não, claro. Tá. Este livro de poemas, ele surgiu nos intervalos da escrita densa. Então, assim, a cada noite que eu estava lá com um prazo para entregar de um livro, finalizando um romance, tá, gente? Ele vai sair. Há 2 anos atrás eu disse que estaria aqui este ano com ele, mas ainda não deu. Mas ele está lá na editora. Finalizando um romance com esse trabalho de gosto. E finalizando também, e aí eu quero falar disso, que, sei lá, se é um pré-lançamento do livro Um Cearense no Meio do Meu Caminho, que conta a minha história com o compositor Belchior, uma história de amizade muito bacana, que mereceu. Eu fiquei reticente em trazer essa história para o livro durante muito tempo, mas, enfim, saiu, o livro está pronto, né? Ele não está aqui. Mas, nesses intervalos, né, de noite, da madrugada, no descanso, eu escrevia poesia. E sem imaginar que seria para publicar, sabe? E, quando eu mandei para o editor, que está com os outros livros, ele falou assim, olha, podemos passar isso na frente? Claro que primeiro o que seria mais prático e tal, pelo número de páginas. E eu falei assim, bom, porque é para ser assim, né? Então, está aí Poemas para Gente Pequena, lançando hoje. Mas isso é ótimo, sinal que nós vamos ter novamente uma mesa futuramente para falar um pouco disso. Conceição também, Conceição quer nos falar mais um pouquinho sobre o livro, porque nós já estamos encerrando, né? Então, amanhã, às 17 horas, hoje a Alzira, não é isso? Daqui a pouquinho. Sim, eu não quero horas eu já falar, passou, né? 18 e 15, eu não queria falar para você. Seu horário, né? Daqui a pouquinho você estará Mas lá. ela está, né, com a sessão de autógrafos aqui no palco. É na entrada da livraria, né? Isso. A sessão de autógrafos, Poemas para Gente Pequena. Saindo daqui, a gente sobe. Isso. E amanhã eu estarei às 17 horas, também na sessão de autógrafos, mesmo local aqui na entrada da livraria, com a Libélula das Asas de Ouro. E só retomando um pouquinho, né, porque eu quase não falei dele,
Mas é um livro que ele traz assim, a história de um menino, né, que o pai conta histórias, e esse pai traz uma canção de acordar, onde a família vai se mantendo na plantação de lavandas, e eles vivem entre lavandas e libélulas e contos fantásticos. Tive a grata satisfação, a graça, né, nossa professora aqui, fazer o endosso desse livro, né, com as palavras maravilhosas. É que eu pensei assim, nem sei se eu mereço tanto. Gente, quando eu publiquei também é a mesma coisa. A gente vai na papisa, né? Papisa. Somos pupilas, né? Mas, enfim. Com muito orgulho. E tem a presença de gêneros literários diferenciados nesses livros, onde a gente Inclusive, vai... uma canção maravilhosa. Imagina. Né? Aquela canção é maravilhosa. Obrigada. E, assim, no momento em que a gente lê essa narrativa, né, o enredo da história, é impossível não voltarmos à nossa infância. Sim. Cantar a canção? Bem... É um espetáculo, né? Você quer... Tá, claro. A gente sabe falar da obra dos outros, mas da gente, vamos às vezes, a gente falha, presenteá-los com essa canção linda que faz parte do enredo. Olha, foi criada assim, mas eu acho que quando alguém pegar esse livro, essa canção ela vai se transformando, ela vai estar dentro de cada um, tá? A minha nasceu desse jeito aqui. E aí, dessa forma, nos despedimos também de vocês, né? Vamos abrir para pergunta? Sim. Sim, a gente se despede com... Deixa eu só cantar para ela, a gente despede. Claro. Catirina, papa, fumo, zigue-zague, libelinha, corta água, cabra cega, libelinha, lavadeira, zigue-zague, lavandeira, lavadeira, lava, bunda. Que aí vai explicar essa história, que é um dos nomes populares dados à libélula. E ele traz aqui essa questão mesmo, né, das palavras. Quando é que as palavras elas podem ser faladas e onde que podem ser faladas ou não. Mas, bem, vou ficar por aí, senão vou dar spoiler. E eu queria falar do seu poema, que eu fiquei maravilhada, sabe? Poemas para gente pequena. Gente, vocês têm que conhecer, porque é uma delícia, é uma fofura. E eu não sabia da sua inspiração ainda em Cecília Meirelles. Na hora que eu ouvi os meninos declamando, eu pensei assim, nossa, eu estou enxergando Cecília Meirelles, sabe? Uma Cecília Meirelles aí nessa... Entregam. Quando a gente escreve, entrega as nossas fontes. Sim, e a intertextualidade, né, Graça? A intertextualidade de tudo isso. Não tem como fugirmos. Vai declamar um poema? Podemos. Vamos lá, declamar um poema, rapidíssimo. Tem que, né, gente? De lado. Vamos equilibrar. Cadê seu livro? Meu? Alzira. Bom, então, já que as priminhas vieram aqui... Mais que justo homenageá-las, né? As duas priminhas. Lelê não quer brincar. Está se divertindo no celular. Juju faz cara de triste. Carinha mais jururu não existe. Ela pede Lelê para ouvir com atenção. Brincar é melhor que celular na mão. Mas Lelê diz para Juju, meio impaciente, que se diverte igualmente. Juju volta para o canto sozinha, pois não convenceu a priminha. E Lelê observa toda essa peca, a Juju, que brinca de castelo e de boneca. Então, deixou o celular na cozinha e pediu para ser a rainha. A brincadeira ficou maravilhosa, porque brincar é muito bom, não existe coisa mais gostosa. Bonitinho. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alzira, você está com o livro dela aí? Porque ela também é escritora. Ela passou a palavra para nós, mas... Eu não podia deixar de falar da Leleca, a lesma que queria ser diferente. Da Josi. A Leleca já deu pano para a manga, tá? Então, é da Josi. E, assim, é claro, estarmos nós duas aqui, sabendo que a Josi é escritora e que a Josi publicou livro infantil, não poderíamos não falar dela.
A né? Leleca é um Parabéns pra personagem você, Josi. muito marcante para mim e que ganhou o que é a percepção do outro, né? Por isso que as pessoas devem ouvir nossas histórias e devem ler nossas histórias, né? Enquanto pessoas. A Leleca eu escrevi pensando na Leleca e entreguei nas mãos de um amigo meu que é cartunista, ilustrador, e eu fui presenteada com a boneca do livro e, de repente, eu vi a Leleca, a minha Leleca, ganhando vida pelos traços de Las Muniz. E, gente, foi muito além do que eu imaginava. Então, a necessidade que nós temos de, aí, mais uma vez, eu retomo, de compartilhar essas histórias e torná-las registros escritos, porque marcam muito. É isso. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Alzira. Obrigada, Conceição. Obrigada a toda a equipe que aí nos deu apoio. Graças, vocês são fenomenais, viu? São bacana. Obrigada, Sandra. Graça. Claro. Só uma orientação que os meninos, né, nos deram, que, se alguém quiser perguntar, esperar que o microfone seja entregue para que dê início à pergunta, né? O rapaz vai filmar. Eu gostaria de expressar aqui a minha satisfação de ver 3 ex-alunos do curso de Letras, né, que enveredaram por esse caminho da arte da palavra, né? Isso é muito bom. Agora, quanto ao nome literatura feminina, eu me lembro de Drummond, que escreveu um texto curtinho, assim, sobre literatura infantil. Ele começa assim: o termo literatura infantil tem, a meu ver, existência duvidosa. E, a partir daí, ele fala o seguinte: será que coloca infantil é porque é menor? Porque o livro tem que estar vazado numa linguagem pueril? Então, ele critica muito isso. Agora, eu vou criticar a literatura feminina. Por quê? Existe a literatura sobre mulher, literatura da mulher, certo? Então, parece... Ninguém fala literatura masculina, fala? Não. Tudo é literatura. Agora, literatura seria um subtítulo, né? Obras produzidas por mulheres. Outra pergunta: será que essa dita literatura feminina, ela manifesta uma forma de percepção do mundo também feminina? Será que isso aí diminui ou não diminui, sabe, o alcance? Então, quando se fala em Cecília Meirelles, Lígia Fagundes Telles, Cora Coralina, ninguém fala literatura feminina. É literatura. Certo? Agora, a gente entende por que se colocou esse nome. É para direcionar para pessoas ligadas a mulheres que produzem literatura, consomem literatura e produzem literatura. Exatamente. Você deu o recado que gostaríamos de ter dado. Que bom. Mas é por isso que ela é para sempre a nossa professora. Sim, Mas, sim. então, Sim, é por isso. É eternamente a nossa professora. Eu vou falar igual ela fala com a gente. Ela fala assim: um brilho só. um brilho só. Um brilho só. Então, é o seguinte, essas 3 aí, vocês estão notando que são meninas de linguagens, de várias linguagens. Então, a Alzira, não sei se todos conhecem, né, é cantora lírica, com discos, com apresentações maravilhosas, né? Conceição, ligada ao teatro e à literatura. Então, para ser inteira assim, sabe, tem de realmente saber lidar com as várias linguagens. E você sabe, Josiane também escreve, gosta da literatura, cultiva a literatura, e também tem um aspecto linguístico da língua, né? Que ela trabalha com formação de professor. Entenderam? Então, essas meninas, juntando as 3 aí, nós temos um triunvirato respeitável, né?
Parabéns para Obrigada. vocês. Obrigada. Nós é que agradecemos. Obrigada. Nós agradecemos. Vamos subir? Mais alguém, gente, gostaria de fazer alguma pergunta? Com prazer. Boa noite. Boa noite. A Conceição eu conheço da minha infância, ela não deve lembrar de mim, não. Também sou escritora, tá, gente? Que ótimo. Olha, que ótimo. Vou estar aqui amanhã, também lançando, já fiz o meu lançamento. E é tão bonito ver mulheres hoje sentadas aqui, como falou, né, não criticando aí os masculinos, mas eu queria saber como que faz para estar nessa roda de conversas, né, desse network, de poder agregar também junto à literatura, de compartilhar esses aprendizados com vocês, com mulheres mais experientes. Eu falo que sou a mais nova, não só na idade, mas começando agora o meu primeiro livro que foi lançado, e de ter um pouquinho essa oportunidade de sentar com mulheres que já estão mais à frente, de ensinar a gente. Existe, né, uma passagem bíblica que fala que nós, moças mais novas, devemos aprender com as mais velhas, que elas têm mais para nos ensinar. Não velhas na idade, mas já na caminhada e na jornada, para poder... eu sabia. Para poder nos instruir mesmo como escritoras, o que devemos fazer, como devemos nos portar, falar, como começar um sonho de escrever, porque eu falo que escrever é dar vida à letra e também à nossa história que carregamos dentro da gente, como foi falado aqui, eu peguei já quase no finalzinho, que às vezes nós não contamos a nossa história, não temos essa oportunidade. E agora estamos tendo, né, muito esse contato com a literatura, e ver vocês aqui hoje, para mim, acabou me motivando mais. E essa presença mesmo de ajudar os pequenos escritores que estão começando a fazer também a carreira deles, a ter a oportunidade de estar com vocês, sentarem, contar um pouco da história e aprender um pouco mais, além de estar só aqui, né? Mas também ter a oportunidade de estar com grandes mulheres aí no palco. Bom, você também me ajuda aí? Bom, como você chama? Meu nome é Cristiana Guerra. Cristiana Guerra, é um prazer ouvir isso de você, tá? Que você já escreve, já está escrevendo. Um pouquinho antes, nós tínhamos feito uma provocação aqui, uma proposta de que a cidade tenha um espaço para pessoas que escrevem, para pessoas que desejam ver escritas suas histórias, sejam elas fictícias ou sejam elas vivências, sabe? E nós falamos muito do papel do ghostwriter, que é o escritor que ouve essas histórias. Mas, quando você nos traz isso, nos coloca também a percepção de que também deve abrir o espaço para aqueles jovens escritores que já estão dando início aí, né? Não é um caminho fácil, mas vamos de mãos dadas, né? É algo que nos realiza. Eu me sinto realizada. A sua fala, de qualquer forma, por menos que a gente possa te dar uma resposta agora bem concreta, bem assim, olha, toma empacotada, não vamos poder fazer isso com você agora. Mas tenha certeza que você fez uma grande provocação, tá? Não é? É uma grande provocação. Você personificou a provocação que tínhamos feito aqui. Muito obrigada. Tê-la aqui é bastante bacana. Então, você é uma escritora, bem no iniciozinho. Não é fácil, mas isso você já sabe. Né? Não é uma novidade. Agora, é muito possível. Sim. É muito possível continuar. E vamos nos encontrando, vamos conversando. Tá? Isso aí. Respondi? Respondeu, eu falo que isso é importante, né? Os escritores fazer network com outros escritores. Porque eu falo que a vida a gente aprende e também ensina todos os dias. A Conceição não vai lembrar de mim, não, mas eu lembro dela nas escolas. Que ótimo. Na hora que eu te vi aqui, eu Quando a gente trocar uma palavra, eu vou me lembrar. Talvez sim, talvez não. Quando eu falar, a gente lembra, sim. Sim. Mas o que eu tenho a dizer também é isso, que você já deu um grande passo. Né? Se você já lançou seu livro, você está nesse espaço aqui, com a sessão de autógrafos, aí nós já estamos todas em pé de igualdade, vamos dizer assim, né? Mas é o que ela disse, e eu acho que é uma oportunidade para a gente, esse espaço é uma oportunidade para a gente encontrar. E, com certeza, outros vão aparecer. Né? É isso. Mediadora. Bom, mais alguém? Bom, agradecemos, então, a presença de todos vocês novamente. E
Vamos para a prestigiar sessão a de nossa autógrafos. amiga. É isso, gente. Muito obrigada.